Olá, esse é um trabalho para a disciplina de reconhecimento sintático estrutural de padrões da professora Ariane, tá? Somos o aluno André Prado e o Diego Dedice. Nosso trabalho é sobre o artigo de geração de PIN de ATM com gramática regular e gramática livre de contexto e reconhecimento deste PIN por máquina de estado finito e autômato a pilha. O objetivo do artigo é propor um novo modelo para a geração do PIN, sendo que a geração do PIN é feita usando gramática regular ou gramática livre de contexto, tá? Então usa as duas gramáticas para casos distintos. E o reconhecimento do PIN é feito usando autômatos finitos ou autômatos a pilha ou autômatos pushdown. Vamos ver mais à frente. Então, uma ideia geral sobre a contextualização, os caixas eletrônicos ou os ATMs, tá? Eles substituem os bancos para operações de saque, depósito, extratos, etc. Tem uma facilidade de operação e é muito acessível geograficamente em vários lugares, tá? E alguns outros tantos fatores. Ele é orientado para o cliente, então assim, ele precisa de duas chaves para qualquer transação. Uma é o cartão, o próprio cartão plástico em si, e outra é o PIN digitado. Hoje a gente também tem aí que o cartão pode ser substituído por uma biometria, né? Em muitos casos, é muito comum também, mas o princípio é o mesmo, não se altera. E os PINs são gerados pelo banco randomicamente e dados ao titular da conta de forma confidencial. Tá? Depois o titular ele pode alterar o seu PIN. Então a geração randômica do PIN ela é muito simples e rápida, mas a gestão de inúmeros PINs ela é complexa. Um pouquinho do histórico sobre os ATMs. Eles foram. O primeiro foi implantado em 67 por John Shepherd Barrow em Londres. E, bom, com vários serviços bancários embutidos, vamos dizer assim, com saques, depósitos, ele evita fila nas agências bancárias. Os clientes diminuem a sua ida às agências ao atendimento humano. E problemas de segurança foram se tornando mais críticos a partir dos anos 90, quando os usuários passaram a se preocupar menos com a complexidade dos PINs, o que facilita as invasões. Em função disso, as instituições têm investido enormes quantias na compra de ferramentas de terceiro para gerar aleatoriamente os seus primeiros PINs. Hoje existem alguns métodos utilizados, alguns deles aqui cito o IBM 3624, que é o mais simples, onde o PIN ele é uma encriptação do número da conta com o cartão e com uma chave exclusiva. Portanto, se um novo cartão é emitido, um novo PIN é gerado. Esse 3624, um offset, o usuário pode escolher o PIN, tá? É uma grande vantagem, que o PIN é encriptado e armazenado no banco emissor ou no cartão do usuário. O método Visa, que é semelhante ao anterior, é, é gerado utilizando o número da conta mais o PIN que o usuário criou, e com base nesses números é gerado este PVKI, que é uma chave encriptada de verificação. E a proposta, o artigo nos traz então algumas propostas de geração. A primeira é um PIN gerado por gramática regular, tá? Não vou entrar no detalhe do que a gente já viu em sala de aula, segundo orientações da própria professora, tá? Mas só para contextualizar, uma gramática regular, ela na hierarquia de Chomsky é um nível mais elementar, tá? É o tipo 3. Com estas definições formais, vamos direto aqui para a aplicação prática, tá? Então, assim, o que a gente tem na gramática geradora aqui? O símbolo inicial, que é o A, os símbolos A, B, C e D são símbolos não terminais, e os símbolos terminais são todos os números de 0 a 9, números inteiros de 0 a 9. As regras de produção, o A gera B0, B1, B2 até B9, o B gera C1, C2, C0, C1, C2 até C9, o C gera todos os Ds, mais os números, e o D gera apenas os símbolos terminais. Um exemplo aqui, então, o A gera o B5, tá, que está aqui na regra de produção, o B gera o C0,
mais o 5 que já havia sido gerado. O C gera o D4, mais já haviam sido gerados o 0 e o 5. E o D gera o 9. Então aqui temos um exemplo da nossa gramática que gerou o PIN 9405. Um PIN gerado por gramática livre de contexto. Então uma gramática livre de contexto, ela é do tipo 2, tá? Na hierarquia de Chomsky, e elas são referidas como gramáticas de estrutura de frase, assim como existem tem os parênteses, como a gente tem aí nas gramáticas, nas linguagens de programação, na própria língua portuguesa. E aqui um exemplo, na verdade, a gramática para a geração do PIN, tá? Sendo o símbolo inicial S, os símbolos não terminais A, B, C, D, S, os símbolos terminais de 0 a 9 também, e aqui com as regras de produção da gramática, sendo que o B, o C e o D, eles geram apenas os símbolos terminais. O artigo também traz um exemplo de implementação em Python, muito elementar, é uma geração randômica aqui, tá? Então assim, não vale a pena discutir, porque é um modelo bem básico, não traz nenhuma novidade pra gente, tá? Sobre o reconhecimento dos pins, que é feito com autômato finito, para o caso de gramáticas regulares, e feito com autômato a pilha para o caso de pins gerados com gramática livre de contexto. Então, que é o que traz aqui, né, no artigo até no material tirado da aula aqui, que linguagens regulares são reconhecidas por autômatos finitos e linguagens livres de contexto são reconhecidas por autômato a pilha. Então, a implementação aqui, então assim, uma cadeia, ela só vai ser reconhecida por um autômato apenas se a derivação da string, tá, começar no estado inicial e terminar no estado de aceitação. Neste caso, Q, que é o número de estados, dos estados são Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4, sendo Q0 estado inicial, Q4 estado final, 0 a 9 o alfabeto de entrada e as regras de transição aqui, tá? Onde você tem Q0 recebeu um símbolo, foi para Q1. Q1 recebeu o símbolo, foi para Q2, Q2 vai para Q3, Q3 recebe o símbolo, vai para Q4, e graficamente representado aqui com este autômato. Estado inicial, recebeu um símbolo, foi para Q1 e assim por diante até chegar no estado de aceitação, que é o Q4. Sobre o autômato, reconhecimento do autômato a pilha, a gente tem um comentário aqui que o artigo propõe o reconhecimento utilizando um autômato a pilha, ou autômato pushdown, que, conforme a gente viu em aula, ele não é tão eficiente quanto utilizar diretamente as gramáticas. Poderíamos utilizar aqui algoritmos como o seek ou o early. Então assim, mas o que é um autômato a pilha? Ele é um autômato com uma estrutura de pilha e ele é o reconhecedor de linguagens livres de contexto. Uma cadeia, neste caso, vai ser aceita esvaziando a pilha ou entrando no estado de aceitação. O autor propõe, então, um processo de implementação a utilização de gramáticas para a geração de pins da seguinte maneira. O administrador do sistema, tá? Ele digita lá no sistema o ID do cliente, o ID da conta, o número do cartão. Estes dados serão usados para a geração do PIN, tá? O administrador seleciona se ele quer uma gramática regular ou livre de contexto. O artigo não nos traz quando utilizar uma ou outra. O sistema gera os PINs que ainda não foram gerados e cada registro com ID cliente, ID conta e número do cartão terá um PIN correspondente. Uma vez gerado e entregue ao cliente, tá? Quando estiver lá no caixa eletrônico, no ATM, após o cliente inserir o cartão e digitar o PIN, o servidor valida o PIN digitado com o armazenado no sistema, faz o match. Se o cliente solicitar a alteração do PIN, o sistema irá registrar o motivo da alteração. Por que ele está mudando a senha? Porque expirou o prazo da senha, porque a senha está bloqueada, tá? Ou algum outro motivo. O sistema irá definir o PIN como nulo e executar a gramática
para criar o novo PIN. Depois deste processo, ao inserir o novo PIN no ATM, este PIN será enviado para o servidor, onde será reconhecido por máquina de estado finito ou automata-pilha, dependendo de como ele foi gerado, e aí sim a autorização será concedida. Então, o autor ele traz algumas conclusões. Tá? Ele fala que a aplicação deste artigo é a criação de uma estrutura para produzir um PIN de forma rápida e confiável, tá? Que seja escalável, que pode-se usar a estrutura para usar um sistema de mercado, ampliar, tá? Para novos usos. Nossas conclusões, né, do Diego e minha, sobre o artigo, tá? Então assim, a gente achou que o artigo ele tem muitos gaps. Aqui ele fala da geração, fala do reconhecimento, mas só, tá? Então fica muitos gaps que eu explico aqui, ó, que ficou claro então a aplicação para a criação, né, as regras, como que são geradas essas gramáticas. Porém, após o primeiro reconhecimento pelo autômato reconhecedor, a gente entende que para as próximas verificações do PIN, eles não são mais necessários. Né? Basta ter o match, se o que está sendo digitado é o que está registrado no servidor, já bastaria para uma aprovação de uma transação. Não ficou claro também o motivo, por que está sendo feita essa nova proposta de geração de PIN usando gramática regular. Explico-me. Aqui, estes modelos IBM 3624, o mais offset, o método Visa, eles são ineficientes? Eles são lentos? Eles têm riscos? Assim, não é citado quais seriam as vantagens em usar estas gramáticas para a geração, e a gente sentiu falta desse tipo de conteúdo no artigo. Então essa é a nossa apresentação sobre geração de PIN, tá? No ATM com gramática regular e gramática livre de contexto. Obrigado.